as atividades, né? Então, aqui, oxente, tá muito avexado, irmão. O que são as raízes de uma função? Né? Chama-se de raízes de uma função os valores de x, os valores que x assume quando a nossa função é igual a zero. Em termos geométricos, refere-se ao valor de x em uma função que corta o eixo zero de x. Então, nós vamos trabalhar com essas raízes, observando também contextos gráficos dessas raízes, certo? Então, a gente vai rever, vai relembrar vários contextos que foram trabalhados no ensino fundamental 2, né? Por que determinar as raízes de uma função? Seja L de x uma função que expressa o lucro de uma empresa, sendo x o valor desses produtos vendidos, o que significa esse L de x igual a zero? Né? Esse L de x igual a zero seria o início do trabalho, seria o início dos lucros dessa empresa, como nessa situação foi apresentada, quando você quer aí atribuir valores, você quer descobrir qual é o lucro dessa empresa depois de 3 semanas, 4 semanas. Então, obviamente, o lucro inicial que você inicia os seus trabalhos é lucro zero, né? Seria aí o valor mínimo, né, do produto. É o valor mínimo de produtos que devem ser vendidos para que você não obtenha, né, para que você não ter prejuízo. Então, é a base do seu cálculo, é o começo do seu trabalho. Aí aqui a gente volta para a representação gráfica de uma equação do segundo grau, né, quando a gente tem o formato de parábolas. Vamos considerar a função f de x, x ao quadrado menos 3x mais 2. Para obter o zero dessa função, é necessário que você faça. Então, nós vamos trabalhar com a questão dos intervalos, né, de uma função do segundo grau, tá certo? Então, a gente tem vários contextos e várias fórmulas para lembrar, mas elas são simples, porém confusas. Então, é muito importante que vocês, por exemplo, nesse slide aqui, que vocês façam algumas observações, colocando, né, algumas questões importantes. Então, aqui ele fala desse teorema de Bolzano, que é mega antigo, e ele trabalha no método de disserção, se vale do teorema de Bolzano, quase que não sai, com o intuito de isolar os intervalos que as raízes estão dispostas. Então, quando a gente olha, parece ser uma coisa fora do comum, mas não é, certo? Então, obviamente, a nossa função vai estar circulando entre o conjunto dos números reais. Ela precisa ser uma função contínua, no intervalo fechado, ou seja, eu preciso saber exatamente onde ela começa e onde ela termina, certo? Quando ele fala desse intervalo fechado A e B, é justamente os dois pares ordenados que a gente utiliza para montar, por exemplo, o ponto A. Para o ponto A, num plano cartesiano, a gente não vai precisar de x e de y, que a gente sabe que a gente sai de x para y, né? Assim que a gente trabalha para fazer o desenho num plano cartesiano. Aqui é a mesma coisa, isso aqui é o par ordenado, só que agora, em vez de usar x e y, a gente usa A e B, né? Então, o valor de A referindo-se à pontuação que nós temos na reta de x, o valor de B referindo-se ao segundo elemento, ou seja, a segunda parte do intervalo, que a gente sai de x para Y, é basicamente isso. Então, eu preciso saber desse intervalo. Para que essa, essa disserção funcione, esse teorema de Bolzano também funcione, a gente aplica esse tipo de função, tá? Onde a gente tem a função de A vezes a função de B. Aí, ô professor, o que é isso? Veja, se nós tivermos uma função 2x ao quadrado menos 3, é essa a função que nos foi apresentada para trabalhar, certo? Aí eu lhe dou o plano, o par ordenado 0 e 1. Então, você vai pegar a função que você tinha, que é de 2x ao quadrado menos 3, substituir pelo valor de A, então ela vai ser a função de A, ou seja, nessa função, onde você vai atribuir o valor de A ao valor de x. Depois, você vai pegar a mesma função e atribuir o valor de B. Vai ser o nosso f de B. Quando você terminou, fez a substituição da função
trocando o x pelo intervalo de A, fez a função trocando o x pelo valor de B, fiz a resolução, identifiquei o valor de A e o valor de B. Para finalizar, eu preciso fazer a multiplicação entre esses resultados que eu encontrei. E para que esse intervalo realmente funcione, o resultado dele precisa ser menor que zero. Ou seja, para que esse teorema funcione, o meu resultado precisa ser positivo, precisa ser negativo. Tá? Então, ou o valor do f de A ou o valor do f de B precisa ser negativo para que o outro elemento seja positivo e a gente possa fazer aí uma multiplicação e encontrar um valor negativo, tá? Entre f tem pelo menos um zero no intervalo aberto. Aí, professora, para que serve isso? Quando eu fizer a aplicação desse teorema, que eu fizer essas substituições, que eu fizer a multiplicação, se quando eu multiplicar, o resultado que eu encontrar for um resultado negativo, abaixo de zero, obviamente, né? Se ele é negativo, ele é abaixo de zero. Então, significa dizer que nós temos as raízes, que é possível determinar as raízes daquela expressão que nos foi apresentada. Caso a gente encontre valores positivos, isso significa que você não tem como ter certeza se aquelas raízes realmente existem. Lembra que quando a gente fazia a equação do segundo grau, a gente achava x1 e x2, aí tinha deles que tinha valores iguais para x1 e x2 quando a nossa raiz era zero. Né? Tem algumas equações em que não tem o valor de x1 e x2. Então, esse contexto é basicamente para que você identifique se aquela função que lhe foi apresentada, se ela tem raízes reais ou se ela não tem raízes reais. Numa questão bem clara, seria basicamente isso, né? Quando a gente usa esse tipo de teorema para fazer essas identificações, tá? Oxente, o negócio foi-se embora. Tá aparecendo aí para vocês? Ah, meu Deus. Caiu. Caiu. Oh, como eu sofro nessa vida. Vamos de novo, porque a gente é brasileira. Ai, ai. Vamos lá. Tá chegando. É uma luta, meu filho, é uma luta. Agora que eu acho que a minha internet hoje que tá ruim. Tem dia que eu dou aula que tá uma bênção, vai tudo fluindo, uma maravilha. Quando começa a cai, eu percebo que é a minha internet que tá ruim. Vamos embora. Estávamos aqui. Pronto. Aí aqui a gente tem as várias possibilidades do método de bisseção, né? Foi aquele onde a gente viu, quando a gente fizer o f de A vezes o f de B, ele precisa dar um valor menor que zero. Isso garante a existência do zero dessa função, né? Existe as raízes dessa função e a gente vai aplicar os cálculos seguintes. Aí a gente efetua a média entre esses pontos que nos foram apresentados. Por que a senhora botou esse slide no WhatsApp, não? Tem. Que o meu não tá abrindo, não. Aqui não, só tá rodando, rodando, rodando. Os demais estão conseguindo ver. Mônica, você está conseguindo ver? David? Porque se não tiver, a gente começa Sim, de novo. professor, eu estou conseguindo ver. O meu Já não tá foi. aparecendo, não. O meu tá carregando. Então, aí não é só a minha internet que está ruim, não, viu? A sua também tá. Mas não se preocupe, não, que essa parte não vai ficar tudo gravado para vocês depois. Ele vai aparecer aí, se Deus quiser, daqui a pouco. Veja, depois a gente vai efetuar a média entre os A e B, que são os pontos cartesianos que nos foram apresentados no problema.
Aí aqui diz o seguinte, quando a gente fizer essa média e esse valor que a gente encontrar no meu... Apareceu? No de Mônica, no meu não. Oh, meu Deus. É Tá porque no o de Mônica computador? nem tá pegando o áudio, nem tá pegando a imagem. Ela tá pelo computador, aí não tem câmera. Ela tá pedindo para eu falar que ela tá vendo. Ah, ela tá vendo, só tá É, ela ok. só vê. Nem consegue falar, nem ninguém vê ela. Tu estás pelo telefone ou pelo computador? Eu, Sim. pelo telefone, aí eu botei o WhatsApp no computador, Ah, porque o meu aí computador também não tem, não. tá. O Você problema quer que eu não. mande, você quer que eu mande para você o slide, né? É, Então, mande, vamos professor. O meu não está carregando, não. tá. Já tá, quando tiver aberto aí, deixa eu ver. Agora eu acho que o meu é que tá fechado. Mas vamos lá, vamos seguir. Vai me escutando aí, com fé em Jesus. Escutando. E aí a gente tem aqui, quando a gente consegue identificar a média que nós vamos fazer, né, o x da média, com relação aos pontos cartesianos que nós vamos encontrar, e ele for maior ou igual ao erro, que nós vamos também conhecer um pouco dele, né, ou seja, quando a gente encontrar uma dessas raízes que é, oi, Apareceu. Glória, que é zero, então a nossa conta termina, né? Se esse valor não é zero, então a gente precisa fazer as identificações que nós temos aqui. Então, eu tenho se a f, ou seja, a função referente à nossa média, for menor ou igual, for menor que zero, e o nosso f de a, ou seja, a nossa função, for maior que zero, nós vamos trabalhar com esse contexto aqui, certo? É essa fórmula que a gente vai utilizar. Então, veja que eu vou precisar fazer essas anotações aqui e vou precisar, quando eu estiver fazendo os meus trabalhos, ficar sempre atenta aos valores que eu tenho. Ó, nesse outro exemplo. Se a função da minha média, porque aqui eu não vou fazer a identificação da média, então vamos dizer que eu fiz o valor e o valor deu 5. Então eu vou voltar na função e vou substituir ela pelo valor da minha média que eu encontrei, que no caso era 5, né? Se a minha média, depois que eu fizer a função, ela for menor que zero e o meu valor de B, a função de B, for maior que zero, a expressão que a gente vai utilizar é essa daqui. Então, quando a gente olha, são várias funçõezinhas, várias bobagenzinhas, principalmente aqui, porque ele confunde com questão de maior, menor, questão desse número ser positivo ou negativo. Porque quando ele diz assim, nesse terceiro, se a função da minha média for maior que zero, ou seja, se o resultado dela for um número positivo e o valor da função de A também for um número positivo, né, os dois forem números positivos, a gente vai trabalhar com essa função. Então, eu tenho aí algumas delimitações para identificar. Quando a gente olha, parece ser uma coisa de outro mundo, porque tem muita letra, muita besteirinha. Mas, quando a gente for fazer na conta, você vai ver que não é tão complexo quanto aparenta ser, né? Obviamente, a gente vai ter outros contextos bem mais complexos. A atividade de vocês, eu achei ela bem simples, bem simples. Porque quando eu fui pesquisar vídeos para poder entender, né, porque a gente não assiste a aula da professora, então, quando eu fui procurar as aulas para poder entender, eu vi cálculos bem mais complexos do que o que a professora solicitou de vocês, especificamente nessa atividade, tá? Então, é bom a gente dar uma aprofundada aí. Eu vi também que na aula de hoje ela vai fazer algumas que são bem mais incrementadas, até do que essas que ela passou para a gente, beleza? Então, quando a gente for utilizar o método da posição falsa, no método da posição falsa, iremos utilizar a média ponderada entre os extremos, diferente da média aritmética aplicada à situação anterior. Então, na situação anterior, quando a gente viu desse aqui, ó, o que a gente está trabalhando é a nossa média ponderada, onde a gente vai somar, obviamente, os intervalos que nos foram apresentados
e dividir pela quantidade deles. Como aqui a gente vai estar trabalhando com os pares ordenados de um plano cartesiano, então sempre serão dois números, né? O valor de A e o valor de B, e vai ser dividido por 2, que é a quantidade de elementos que nós temos. Então, aqui a gente trabalha com a média aritmética. Já quando a gente vai trabalhar a posição falsa, né, o método da posição falsa, nós vamos estar trabalhando com a média ponderada, tá certo? Então, prestem aí atenção nessa diferençazinha também. A gente continua trabalhando com aquele mesmo questionamento, né, do teorema, onde a função de A vezes a função de B, quando multiplicada, precisa resultar no número negativo. Isso garante a existência do zero da função entre A e B, ou seja, essas funções aí, uma dessas raízes vai ser igual a zero, né, para que a gente possa trabalhar. E aí, a gente vai trabalhar agora com a nossa média ponderada nessa estrutura, onde eu tenho o B, que é o nosso ponto original, vezes a função de A menos A vezes a função de B, dividido pela função de A menos a função de B. Então, quando a gente olha, como eu disse a vocês, a gente olha e diz, nossa senhora, que coisa grande. Mas não é não, a atividade de vocês é bem light. Aí a gente vem aqui, ó, para aquelas mesmas situações. Quando essa média for positiva e o valor de A for também positivo e tal. Então, esses intervalozinhos, essas questões é bom a gente ter elas aí anotadas para que a gente possa olhar. Porque é basicamente isso. Ela vai servir para que a gente olhe e direcione o trabalho, a função que a gente vai precisar. Boa noite, Ali. Certo? Boa noite. Uhum. Depois Vocês estão me tem... escutando? Estamos sim. Oh. Boa noite. Boa noite. Aí eu sei que vocês estão morrendo de saudade da minha pessoa. Demais. Eu estava sentindo Eu só falo a verdade. Eu vou entrar aqui para saber o que foi que houve. Já duas vezes ela me abandona, isso não pode. Sem fazer zoada junto contigo. Quem eu abandonando? Não, eu estou dizendo Carla. E ela não falou nada. Ela nem pediu socorro hoje, nem nada. Vamos lá. Aqui nós temos o método interativo linear. Né? Vamos nos atentar aos seguintes procedimentos. Aqui a gente tem o f de x, tem que ser transformada numa função f de x, que é igual a g de x menos x. Sendo o nosso g de x uma função interativa. Como é que a gente determina essa função interativa? Né? Então, a gente tem x, n menos 1. Ó, se você observar, a gente vai ver que tem muitos conceitos que estão muito relacionados à questão das derivadas, de como derivar. Então, vê, ó, f de x e g de x. Então, a gente só vai acabar fazendo uma releitura do que já foi trabalhado, né? Aí, sendo a x igual a zero, ou seja, o início do nosso trabalho, né? Então, a gente vai calcular o nosso f de x0, que é o início do nosso trabalho, certo? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver cada uma dessas delimitações dessas funções, cada um desses degraus dessas funções aí, quando a gente começar realmente a colocar isso em prática, tá? Aqui do mesmo jeito, esse método de Newton, aqui, quando a gente vai começar a fazer, a gente vai trabalhar com o erro, né? A gente vai identificar qual é esse intervalo de erro apresentado pelas operações que a gente tem para fazer e quando isso nos for apresentado, a fórmula que a gente vai usar é essa daqui. Então, cada uma dessas expressões, ela tem um caminho para a gente seguir. Então, essas anotações que aparecem nos slides de vocês na aula de hoje, é interessante que vocês grifem durante a apresentação da aula da professora, quando ela sair explicando o que significa cada uma delas, porque fica mais fácil para você associá-las aos problemas que a gente vai resolver, às situações que a gente vai resolver na atividade, certo? Então, aqui a gente começa a brincadeira, que aí vocês vão ver que não tem coisas tão estrambólicas com relação à resolução
da atividade de vocês. Então, veja só, a nossa primeira questão diz assim: as raízes ou os zeros, né, da função se refere ao valor que x assume quando o meu f de x igual a zero. Graficamente, tem-se o ponto em que a função corta o eixo de x. Outra questão também para vocês observarem, nós sempre vamos trabalhar com funções gráficas, né? Vamos ter, eu acho que, não sei se eu já passei, eu acho que eu já passei, onde o corte vai ser sempre na reta de x. O trabalho do corte desse eixo, dessa função gráfica, o corte sempre vai acontecer na reta de x. Essa característica pode apresentar informações importantes para a compreensão do comportamento da função em todo o conjunto de números reais. Todavia, há situações em que essa determinação não ocorre de forma trivial, devido às limitações de se isolar a variável x na expressão analítica. Dessa forma, os métodos interativos do cálculo numérico contribuem para que se obtenha aproximações, mas sempre com um erro levado em consideração. Por quê? A partir do momento que você trabalha de uma forma que não é atrivial, ou seja, eu não vou resolver essa equação do segundo grau através do caminho que nós até então conhecíamos, né, que é utilizando a fórmula de Bhaskara ou fazendo uma equação do segundo grau para poder identificar quais são os pontos cartesianos para colocar no gráfico. Então, a partir do momento que eu não uso esse caminho, que é o trivial que a gente viu até o momento, a gente tem outros caminhos para resolver essa mesma conta. Porém, eu preciso levar em consideração que a gente pode aí variar esses valores, a gente pode ter aí um erro nesse caminho. Então, eu preciso ter uma margem para poder encontrar esses resultados. Então, a função que nós temos é essa, x ao quadrado mais x menos 6. O intervalo que vai ser trabalhado é o intervalo de 1 e de 3. Assinale a alternativa que apresenta uma aproximação para a raiz da função, em que ou seja, o nosso erro, né, ele transita ali entre 0 e 1, né, ele fica nessa casa de 0,1, ou a mais própria raiz pelo método de bisserção. Então, vamos ver como é que a gente começa a trabalhar com esse método de bisserção, certo? Então, foi o que eu disse a vocês. A gente tem aqui os valores, eu vou voltar para vocês analisarem aqui, ó, veja só. O ponto que me foi apresentado, o intervalo, né, 1 e 3, ou seja, esse é o par ordenado que a gente está trabalhando com ele. Então, sendo assim, o valor de 1 é o valor de A, o valor de 3 é o valor de B, que é justamente os mesmos pares ordenados que a gente utilizava lá no nono, quando a gente identificava que o primeiro número do par ordenado era o valor de x e o outro era o valor de y. Então, aqui segue basicamente a mesma linha de raciocínio, sendo o primeiro número do meu par ordenado o valor de A e o segundo o valor de B. Para que a gente entenda o que, ó, como é que eu cheguei nisso? Né, professora? Como é que a senhora achou o valor de A e de B? O primeiro ponto do meu plano é o valor de A, o segundo é o valor de B. Então, eu quero calcular o quê? F de A e F de B. Como eu tinha dito a vocês, a função que eu tenho é essa. É essa função que eu vou trabalhar. Quando eu for fazer o meu F de A, quem é A? Não é 1? Então, eu só vou aqui substituir. Onde tem x, eu coloco 1. Simples assim, certo? É a forma que eu vou utilizar para resolver o meu f de A. Eu vou substituir na função que me foi apresentada o valor de A, que nessa situação é 1. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado mais 1 menos 6. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 são 2, menos 6, a gente tem aqui menos 4. Então, o meu f de 1 ou o meu f de A é menos 4, certo? Agora, eu vou calcular o quê? O meu f de B, certo? A função permanece a mesma, só que agora, no lugar de x, quem é que a gente coloca? 3, certo? Então, ó, o meu f de B é 3.
3 ao quadrado são 9, mais 3 menos 6. 9 mais 3 são 12, de 12 eu tiro 6, me sobra 6. Primeira coisa, a gente já observa e eu já paro e chamo a atenção de vocês. Lembram quando eu falei anteriormente? Para que a gente possa usar o teorema corretamente, o correto de imediato, quando eu termino de fazer esse trabalho, é que um desses dois valores, eles tenham sinais opostos, ou seja, um seja positivo e o outro negativo, independente de quem seja, mas o correto, para que eu identifique que essa função tem, para que esse teorema tenha um zero da função, é que um seja positivo e o outro seja negativo. Tá? Então, é o primeiro passo que a gente dá. Professora, Diga, meu bem. professora, é obrigatório fazer essa primeira parte aí nesse método, é? E, sim, o primeiro método não precisa ser com essa riqueza de detalhe que eu faço, mas que você precisa fazer. Eu não fiz assim, não. Eu não fiz essa parte, não. Eu fiz logo a equação e substituí os valores de x e m. Porque não já tem o valor de A e B no intervalo, que é 1 e 3? Aí eu substituí em x e m. Eu fiz A mais B, que é 1 mais 3 sobre 2, que vai dar 2. No caso aí, que vai ser 4 sobre 2, que vai dar 2. Aí eu achei já. Então, beleza. Aí eu tirei a prova. Eu peguei a função, aí tirei a prova, aí eu substituí por 2 no valor da função e deu 0. Aí eu botei que era a letra A. Então, vamos 2. lá. E a Não sei se está resposta certo, certa, né? a resposta certa é a letra A, é isso mesmo. É a letra A. É, sim, senhora. Ah, eu não vi Agora, essa parte aí primeira, não. Eu pensei que essa parte primeira aí só precisava fazer para quando era, como é o nome, a falsa, a da posição falsa. pois aqui, o método que a professora utilizou para fazer a resolução foi por esse caminho. Porém, a gente sabe que matemática tem N possibilidades para a gente chegar no mesmo resultado. Então, você fez por um outro caminho, entendeu o que você fez. E você não conseguiu chegar no resultado, então, beleza. Agora, o que é necessário observar é o seguinte: é importante que você faça pelo menos um ou dois testes, né? Testando do mesmo jeito que você fez essa para ver se funciona. Porque tem algumas coisas, alguns macetes que a gente vai pulando etapas que funcionam naquela equação especificamente e numa outra que eu vou fazer, às vezes não dá certo, né? Então, é importante que a gente teste. Se você testar duas. Ô, professora, eu fiz outras duas contas do jeito que eu fiz aquela primeira e o resultado deu certo. Então, beleza, não tem problema. O importante é a gente conseguir chegar no resultado final e ter a compreensão do cálculo que foi realizado. Agora, a gente precisa saber se ele vai funcionar realmente para essas outras que forem apresentando, né? Se não, a gente vai e faz o método, até porque ele é bem rapidinho, né? Só é extenso, mas é rápido também de ser feito. Eu pensei que isso eu precisava fazer quando fosse a posição falsa, por isso que eu nem fiz. Aí aqui a gente tem, depois de identificar o FA e o FB, né, a gente identifica, obviamente, que ele é negativo, né, ou seja, ele é um número menor que zero. Então, nós temos aí o intervalo, né, o intervalo onde se pode ter o mínimo entre essas raízes aí de f de x, né, essa distância mínima que a gente pode trabalhar. Então, agora a gente vai calcular o ponto médio do intervalo por meio da média aritmética entre esses extremos. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso x1, que é a nossa média que a gente vai fazer a identificação, né? Eu vou ter o valor de A e o de B, que é ele. Por que ele colocou A0 e B0? Porque ele quer remeter você ao ponto A original, para que você não se confunda com F de A e F de B, certo? Então, esse A0 e B0, então ele está se remetendo ao ponto original que você tinha lá no começo. Como nos foram apresentados dois pontos, então a gente vai dividir por 2, obviamente. 3 mais 1 seria 4, que dividido por 2 seria 2. Professora, eu fiz igualzinho esse negócio que tá aí. Do mesmo jeito que tá aí, eu fiz igualzinho. Tá vendo que menina eficiente? O sucesso do Não, Brasil. eu não fiz a primeira parte.
Agora, veja, de certa forma, para a resolução desse problema, para resolução, Não, não tem não. Até tem porque os função. valores, porque, olha, os valores de FA e FB, aqui eu não vou utilizar. Tá vendo? Vai O que foi? trabalhar mais para fazer enrolada a mais. Eu trabalhei com os valores originais que me foram apresentados no plano anteriormente, que foi 1 e 3, tirei a média aritmética dele, e foi a partir do resultado da média aritmética que eu fiz a substituição de novo na função, certo? Então, eu creio que esse f de A e f de B foi feito nessa primeira questão justamente para mostrar a você a simplicidade do cálculo para quando você for utilizá-lo, como você bem disse, nessas regras do método da posição falsa, certo? Aí usa naquela outra. Isso, Que eu né? esqueci Porque, o nome, que é um nome difícil, eu não sei dizer não. Tem hora que eu esqueço. basicamente, para que a gente consiga resolver a primeira questão, a gente só precisa utilizar a média ponderada na média aritmética para os dois pontos que nos foram apresentados, e a partir daí, quando você fez a identificação dessa média, você vai utilizar na função. Então, aqui a gente vai trabalhar um f de 2, porque o valor da média que nós encontramos foi 2. E onde tem x, a gente substitui por 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 mais 2, que são 6. 6 menos 6 é igual a 0, certo? Então, aqui, para que você identifique, veja que essa parte aqui, eu quero chamar bem a atenção de vocês aqui, ó. Essa parte aqui é como se você estivesse tirando a prova. É como se você estivesse verificando se o valor que você encontrou da média está certo. Se o valor da média que você encontrou estiver certo, quando você fizer a substituição na função, tem que dar 0. Se der qualquer outro valor, você errou no caminho. Né? Então, assim, nem essa parte aqui é necessária, vamos dizer assim. Né? Então, essa parte aqui é como se você estivesse tirando a prova, certo? Foi o Então, que eu fiz. Eu disse que eu vou tirar a prova. Aí peguei a função e substituí. Aí deu 0, eu fui para mesmo. essa mesmo. É desse modelinho, doutora. E aí a gente observa que, às vezes, o contexto em que nos é apresentado se mostra muito mais complexo do que realmente o cálculo é. Porque o cálculo não é difícil de fazer, não é ruim de fazer, né? É mais essa questão da forma como é falada, como você diz, às vezes eles usam nomes tão complexos, eles falam de uma maneira tão difícil, uma coisa que é muito simples, tá? Então, para a nossa primeira questão, a resposta é a letra A, que é o número 2. Aqui. Considere uma partícula deslocando-se em um plano. Sabe-se que seu deslocamento, S, pode ser apresentado por uma função em seu espaço e colocado em uma função de tempo, ou seja, eu preciso fazer a relação de espaço e tempo aplicado por essa função que nós temos aqui, p ao quadrado menos 6t mais 5. Calcule por meio do método da posição falsa do intervalo. Então, preste atenção na situação. Como aqui ele, no próprio enunciado, ele fala dessa questão da posição falsa, então é bem provável que a gente precise, obviamente, fazer FA, FB, né? E aí depois ele dá aqui o intervalo, a gente tem um intervalo de 3,9 e 6,04, e aí a gente tem também o valor da nossa média para fazer a observação. Então, obtendo a nossa primeira interação, assinale a alternativa que apresenta esse valor. Observe, considere somente as 3 primeiras casas decimais em todos os processos de truncamento. Truncamento a gente viu na aula passada, se não me falha a memória. Uma professora, a resposta dessa é o quê? Letra C. A resposta desse rapaz é letra C, 4,709, doutora. Acertei.
Tá roçada, amiga. E é porque disse que Esse tá grandinho. hã? Esse eu achei maior. Ele não precisa fazer FA e FB? Eu Precisa vou... fazer FA, FB, precisa fazer o XM, depois precisa substituir o valor que achou na função. Isso, garota. Se o slide passasse, seria ótimo, porque aí eu poderia mostrar como fazer, né? Mas ele não está aqui. Fazer o quê, né? Isso é assim mesmo. A gente é brasileiro. Olha aí, ele chegou, tá vendo? Vocês estão vendo? O meu saiu. Saiu. Eu acho que aqui Voltou, saiu também. Voltou? voltou, voltou. Tá. Vamos lá. Aqui a gente tem, do enunciado é possível extrair, no caso, o nosso A e o nosso B, né, que são os nossos pontos aí, o nosso intervalo que vai ser trabalhado. Então, a gente começa calculando o FA e FB, certo? Então, a função que a gente tem para trabalhar é 6 é t ao quadrado menos 6t mais 5. Como ele fica grande, eu coloquei um de cada vez. Então, aqui eu vou trabalhar FA, certo? Que é 3,9. Então, eu tenho 3,9 ao quadrado menos 6 vezes 3,9 mais 5. 3,9 ao quadrado é 15,21. 6 vezes 3,9 é 23,4. Aqui eu somei os positivos. 15,21 mais 5 dá 20,21. Menos 23,4. A gente tem um FA no valor de menos 3,19. Né? Então, para começo de conversa, essa seria a nossa substituição. Então, sempre que nós tivermos um intervalo e que explicitamente no problema ele falar referente a essa questão do método de substituição na posição falsa, a gente precisa começar o nosso trabalho com FA e FB. Então, aqui a gente já identificou o valor de FA. Bora lá, bebezinho. A gente vai fazer a mesma substituição, agora usando 6,04. Pronto. Agora ela mexeu com força, certo? Aqui a gente tem a segunda, que é a de FB, né? 6,04, tá? E aí eu tenho 6,04 ao quadrado menos 6 vezes 6,04 mais 5. Veja que eu estou apenas fazendo as substituições. Eu estou substituindo o T pelos valores que me foram apresentados no intervalo A e B, tá? Então, 6,04 ao quadrado dá 36,481, menos 6 vezes 6,04 dá 36,24. Somando os positivos, eu tenho 41,481 menos 36,24. A gente acha o nosso FB 5,241. Primeira coisa que me chama a atenção, FA e FB ficaram com valores opostos, não é isso? A gente viu que isso é uma das primeiras observações que a gente faz. Quando eles ficam com valores opostos, ou seja, um positivo, o outro negativo, então, quando a gente fizer o produto, que é necessário, né? Como FA e FB precisa ser um número menor que zero, né? Para que a gente possa localizar essas raízes nesses intervalos. Agora a gente vai fazer calcular essa média aqui, certo? Aí eu preciso lembrar também, quando eu me refiro à questão desse método da posição falsa, a gente trabalha com o outro trabalho de média ponderada, certo? É uma média diferente daquela outra situação. Então, vocês precisam ficar atentos a essas nomenclaturas para poder fazer a relação correta do que vem dizendo no texto e qual é a fórmula que você vai precisar utilizar, certo? Então, quando vocês estiverem assistindo a aula de hoje, vão fazendo as anotações, vão fazendo as relações do contexto daquela fórmula para ficar mais fácil para vocês. Porque aí aqui é fácil de substituir, veja,
Você vai substituir aqui o valor de B original, que é 6,04, certo? Menos FA, que foi o resultado da substituição que a gente fez, que deu menos 3,19, menos o ponto A original, que é 3,9, vezes a função de FB que a gente encontrou, que foi 5,241, e embaixo é a subtração entre FA e FB, menos 3,19 menos 5,241. Fazendo aqui as suas devidas multiplicações, eu acho que... Diga. Não está aparecendo, não, só está em setinha. Está aparecendo para os demais, pessoal? O meu está aparecendo. Então, no meu não O meu tá, tá normal. Eu então tem que esperar peguei um pouquinho, senhora. Deve ser a internet daí que não está muito legal. Mas daqui a pouco chega, não se aperrei, não. Tá? Professora, o meu FB eu botei o valor todo. O teu quê? Diz de novo. O meu F de B eu botei o valor todo. Que valor todo, maluca? 5,2416. Entendi, ok. O decimal todo que você encontrou. Foi. Eu botei ele todo, mas não alterou a resposta, não. Eu Não acho. vai alterar, não vai alterar a resposta, não. Só vai dar um pouco mais de trabalho, mas é bobagem, porque, querendo ou não, não se vai trabalhar, não vai fazer cálculo na mão, né? Mas aí, no caso, fica só um lembrete para vocês, porque lá no problema, tinha uma observação que dizia o seguinte: considere somente as 3 primeiras casas decimais em todo o processo de truncamento. Justamente porque nós iríamos... Eu pensei que isso era na resposta. Isso não vai afetar em nada, até porque a gente não vai fazer esses cálculos manualmente, né? Mas aí a gente tem essa observação para fazer. Por isso que eu saí encolhendo, só é necessário apresentar as 3 casas decimais, como ele solicitou aqui. Fazendo a subtração de cima, nós temos menos 39,706 dividido por 8,431. Fazendo o jogo de sinal e a divisão dessa belezinha, a gente acha aí a nossa média, que gira em torno de 4,709, sendo a nossa letra C a resposta correta para a nossa questão. Ok? Ok. Agora o terceiro eu bati, não aceitei fazer. É porque ele tem uma raizinha aí, pode ser que tenha sido isso que confundiu você um pouquinho. O terceiro eu fiz uns 30 jeitos e não teve um que prestasse. Então vamos lá. Para os demais que estão assistindo, como é que está fluindo? Está dando para vocês entenderem? Está ficando mais claro? Ou vocês estão mais perdidos do que quando nós começamos? Me digam aí alguma coisa. Eu não tô entendendo nada. Misericórdia! E por que vocês assistem? Eu tô só vendo aqui pra ver se eu entendo alguma coisa. Eu não peguei pra estudar essa parte ainda, não. Só podia ser em Alice mesmo. Dramática como sempre, não? Oi? Dramática como sempre. É o dramática mesmo. Tô falando a verdade, perguntou, tô dizendo. Tá bom, beleza. E a não tem errado, não. Adianta. Depois eu estudo, depois eu lacro, feito tu tá lacrando agora. Formulazinha na cabeça e vendo as coisas direitinho, não tem errado, não. Mas é mesmo, se você voltar, eu acredito que hoje, depois da aula da professora, vai dar uma clareada bem bacana, porque o assunto realmente não é difícil. O contexto que ele se insere, aparentemente, parece ser complexo, mas não é não. Na nossa terceira questão, diz o seguinte: muitas situações práticas para resolver a relação de variáveis podem ser descritas por meio das funções. Nesse contexto, as raízes ou os zeros da função f de x igual a zero são resultados importantes para compreender o comportamento das funções, interferências sobre as situações em análise. Dada a função
x ao quadrado menos 3x mais 2. Assinale a alternativa que apresenta uma aproximação para uma raiz que está localizada no intervalo de 1,5, 4,5, com o nosso x0 iniciando a partir do 3 e tendo um espaço de erro que gira em torno de 0,01. No máximo, nós vamos estar trabalhando com duas casas de interação, ou seja, com duas casas decimais. E aí a gente vai estar trabalhando com o método interativo linear. Então, o que foi que eu achei interessante? Ela já saiu dando todos os direcionamentos, ou seja, quais funções você deve utilizar para resolver cada uma dessas equações. Então, para cá, nós vamos trabalhar com o MIL, que é método interativo linear. Para essa questão, a resposta correta dessa questão, cadê ela? Aqui, ó, é a letra C de novo. 2, não é a letra C, não, é 2,436, letra E. Essa daqui é a letra E. Vamos embora. Aqui, se ele está falando para que a gente utilize o método interativo linear, a fórmula do método interativo linear é essa daqui, onde a gente tem o nosso f de x, que é igual ao nosso g de x menos x. A função que nos foi apresentada foi essa daqui, x ao quadrado menos 3x mais 2, fazendo o nosso f de x igual a 0. Como é que a gente vai ter, certo? O que é que a gente faz aqui? Como é que a gente resolve essa situação aqui, tá? Como a gente vai fazer essa conversão com relação a x? Então, esse x aqui que representa, que determina que essa daqui é uma equação do segundo grau, então ele fica em evidência, certo? Então, esse x ao quadrado vem aqui para frente, igual a 3x menos 2. Veja que aí todos os elementos foram reorganizados e seus sinais também. Aí o que é que a gente tem aqui? Se eu tenho uma letra elevada ao quadrado, o que é que eu preciso fazer? Tirar a raiz quadrada desse número que está após o sinal de igual. Então, significa dizer que x seria mais ou menos a raiz de 3x menos 2. Certo? Então, aqui são formulações que a gente vai resolvendo utilizando o método interativo linear. Determine que g de x é igual a mais ou menos a raiz de 3x menos 2 e atente a essa condição, x é igual ao nosso g de x, né? Foram as substituições que a gente vai fazendo. E é importante a gente ir observando como se faz, por quê? Porque na grande maioria das vezes se faz do mesmo jeito. Então, olhando o modelo que já foi respondido, você consegue responder os outros. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Vamos assumir somente a lei da formação positiva, certo? Essas leis estão aonde? Lá no começo da aula, quando eu comecei a explicar. Lembra? Quando o nosso f de x for positivo, quando o nosso g de x, aquela junção de sinais, é justamente isso que a gente vai fazer, utilizar a fórmula de acordo com o que nós tínhamos lá no começo. Então, como eu disse a vocês, é importante que vocês façam essas relações. Então, essas formulações aqui, elas estão apresentadas lá no começo da aula, tá? Aí vamos embora trabalhar. Nessa primeira interação, certo? Onde o nosso x de 0 é igual a 3, a gente vai fazer as substituições na fórmula que a gente encontrou. Então, eu tenho 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3 são 9, menos 2 são 7. A raiz de 7 é 2,645. Agora, a gente vai fazer a substituição do nosso f de x1. Ou seja, esse resultado que a gente encontrou aqui vai servir para substituir a nossa raiz, ok? Aí aqui a gente tem essas multiplicações,
essas devidas organizações que a gente precisa fazer, eu tenho 3 vezes 2,645 mais 2. Agora, só que eu cometi um erro aqui, povo do meu Brasil varonil. Deixa eu ver. É isso mesmo. Porque aqui nós tínhamos um termo elevado ao quadrado, não é isso? Por isso que eu fiquei sem entender de onde surgiu o número aqui. Porque aqui é 2,645 ao quadrado. Esse 2 aqui é quadrado, viu? E, ó, depois eu preciso consertar isso aqui. Ok? Elevando ao quadrado, fazendo a multiplicação, a gente chega nesse valor de zero, de menos 0,935 mais 2, chegando ao final, aqui, que nós temos a 1,061. Terminamos o nosso trabalho? Não, a gente ainda não terminou, certo? Então, vejam aí as várias etapas de substituição, de evolução da lei de formação. Veja só, vou tentar voltar de novo para tentar ser o mais claro possível para vocês. Ó, essa daqui é uma lei de formação positiva, que consta lá, deixa eu dizer exatamente onde é que elas vão estar, para que vocês se atentem quando a professora começar a falar sobre essas leis. Ó, pelo método de disserção, a gente vai ter uma junção de métodos também. E nesse método, quando a gente começa o método de posição falsa, a gente tem aí uma seletiva de leis de formação que vão depender dos valores de f de A, de f de x, que foram construídos ou que foram apresentados no problema. Então, como eu disse lá quando a gente estava fazendo a explicação, é interessante que você vá fazendo essas anotações para que quando você esteja fazendo a conta, você possa observar, certo? Para ir tirando aí algumas dúvidas com relação a isso. Como a imagem de x1 é maior que o erro, deve-se realizar mais uma interação, certo? Por quê? O que foi que a gente observou? O erro apresentado lá no nosso problema, deixa eu localizar, era de 0,01, certo? Só que quando a gente finalizou o nosso trabalho, o nosso erro ficou maior do que isso. Então, a gente precisa fazer a interação de novo, né, para ver se a gente consegue, porque a nossa intenção é chegar o mais perto desse erro possível, né? Então, a gente, obviamente, vai interagindo, vai fazendo interações para tentar se aproximar cada vez mais desse erro, certo? E aí a gente volta para fazer as mesmas substituições. É a mesma operação que a gente tinha, certo? Só que agora a gente vai substituir o nosso x1 por 2,645, que foi o erro que a gente encontrou na primeira interação. Fazendo a multiplicação, realizando a subtração, a gente chega em 5.935, né? Chega aí a 2,436, certo? Como a questão somente exige duas interações, finaliza-se a questão com a interação x2. Se fosse ou se não houvesse uma limitação de interações, porque lá no enunciado ele diz que só é necessário que você faça duas interações para se aproximar do erro, que é de 0,01. Caso não houvesse essa limitação e ele pedisse para que você chegasse o mais perto desse erro possível, você precisaria fazer novas interações para tentar fazer com que esse número fosse diminuindo. Veja, na primeira interação a gente chegou a 2,645. Fizemos a segunda interação, chegamos a 2,436. Se ele não tivesse feito essa limitação, a gente ia continuar fazendo interações para tentar se aproximar cada vez mais do erro, certo? Seria basicamente essa a intenção dessa atividade que a gente tem. Mas ele determinou o erro, a quantidade de casas decimais que nós iríamos trabalhar, também determinou o método interativo linear, tá? Então, todas essas informações, elas delimitam o nosso trabalho, elas dizem quando a gente começa e quando a gente
termina. Ainda temos uma. Deixa eu ver se ele volta para cá. Todo mundo vê a quarta questão? Estou vendo. Que bom. O processo interativo de Newton apresenta uma eficiência computacional melhor se comparando com o método de disserção, pois pode-se chegar a um resultado satisfatório com um número menor de interações. Para calcularmos a raiz quadrada de um número positivo A, podemos utilizar esse método aplicando-o nessa função. X ao quadrado menos A igual a zero. Considere que o nosso valor de A seria 5, e o nosso x0 seria 2. Assinale a alternativa que representa o valor de x1, né? Ou seja, veja só, você só vai fazer quantas interações? Uma só, porque ele quer exatamente o valor que você vai encontrar em x1. Se aquele tivesse colocado x2, então automaticamente ele estaria aí ordenando que você fizesse 2 interações no seu trabalho, certo? Então, esse trabalho aqui se baseia basicamente no que foi trabalhado na atividade anterior, tá? Nesse daqui, a gente vai achar a interação na letra D, que é de 2,25. Então, vamos embora. Esse eu acertei também. 2,25. A função que calcularemos, o zero, refere-se a essa daqui, x ao quadrado menos 5, né? Então, a gente começa fazendo essas identificações, tá? Como foi que eu cheguei? Ah, meu Deus, ficou fora da ordem aqui. Deixa eu abrir para que a gente possa, porque a primeira coisa que eu preciso fazer... O meu eu fiz tipo uma tabelinha nesse. Pode fazer também. Pode fazer também a tabela. Eu fiz assim, tipo uma tabelinha, não ficou como tá aqui, não. Pronto. E essa daqui eu tinha alterado esse slide, ele nem ficou alterado. Por quê? Porque aqui ele dá esse zero, dá o zero de x, né, que é igual a 2, e aí eu coloquei só para vocês verem de onde surgiu, né, esse 2x. Esse 2x vem da derivada dessa função, né? Então, aqui a gente utiliza a regra do tombo, né? Esse rapaz tomba aqui para frente, fica 2x e 2 menos 1 vai dar apenas 1. Derivada de constante é igual a zero, por isso que fica apenas 2x, né? E aí, quando a gente for fazer essa substituição, né, pelo nosso zero de x, que é igual a 2, a gente volta para a nossa função original, x ao quadrado menos 5, então 2 ao quadrado menos 5, 2 ao quadrado é 4, menos 5 dá menos 1, certo? Quando a gente vai fazer... O que foi que eu fiz aqui? Que nem eu mesmo... Ah, tá. A gente faz a substituição agora utilizando a nossa derivada da função. Que a primeira que a gente fez foi a função original, né? Substituindo por 2. E agora a gente vai fazer a substituição da derivada da função, que é 2x. O valor de x que a gente está resolvendo é 2. 2 vezes 2 são 4, né? Então, como a gente está utilizando o método que nos foi informado, a fórmula que a gente vai utilizar é essa daqui, tá certo? Então, a gente vai fazer aí as nossas devidas substituições, tá? Então, eu tenho aqui o meu zero de x, que é 2, menos o meu f de x aqui, que seria menos 1 sobre a derivada dele, que seria 4. Então, o que foi que a gente fez aqui? Só fez substituir os resultados, certo? Aqui eu tenho o meu f de x 0, porque foi ele que eu fiz a substituição para chegar em menos 1. E aqui eu tenho a derivada também de x0, porque foi a derivada que eu substituí aqui. Então, só é a gente cortar e fazer as substituições, certo? Lembrando que aqui o nosso valor era negativo, por isso que a gente tem um sinal de menos aqui. Para que a gente prossiga, a gente faz o jogo de sinal. Obviamente, para que a gente possa fazer essa operação, eu preciso tirar mínimo de 4 e de 1. Fazendo aqui as divisões, né? 4 dividido por 1 vezes 2 é igual a 8. E aqui a gente fecha 8 mais 1 são 9.
9 dividido por 4 dá 2,25, que é a nossa letra D de dado. Certo, povo do meu Brasil varonil? Como ficamos com a atividade de hoje? Conseguiram entender? E Alice, cadê Alice? Alice, eu acho que caiu de novo. A internet de Alice é uma bênção. Ela já não está mais entre nós. Para que a gente possa ver como é que ficou, se vocês conseguiram entender melhor. Mas eu acredito que depois da aula de hoje a gente consiga identificar melhor essas questões aí, dependendo de como a professora se expresse. Aí a gente vai ter aí um feedback interessante para que a gente possa. E aí, ajudou? Não ajudou? Como é que estamos? Não gostei. Gostei. O terceiro eu fiquei meio assim, mas tem que fazer de novo. É bom. Tente fazer Depois de eu novo. pego ele de novo e faço ele. Isso. Porque, querendo ou não, é necessário que se exercite, né? Que vocês façam esses exercícios aí para que a gente vá assimilando e vá compreendendo de maneira mais clara. Não tem outros caminhos mais curtos aí, a gente tem que ir fazendo testes. Mas isso eu achei tudo mais leve, dá para a gente ir realizando aí devagarinho. Ai, que bom! Hoje. Boa noite, Agnaldo. Boa noite. Que bom tê-lo conosco. E aí, o que achou? Ficou mais clara a correção da atividade? Conseguiu compreender melhor? Eu achei complicado. Eu me assisti só hoje, né? É, Mas eu consegui, se Deus quiser. vai sim, sem dúvida.